Olá, pessoal! Bem, então hoje eu vou trazer para vocês mais um conto do livro chamado Os Meus Amores, de Trindade Coelho. Nós estamos lendo, uma sucessão aí de contos que está aqui alocado nesse livro. Trindade Coelho viveu aí no século XIX e os escritos dele, principalmente um outro livro e também esse livro chamado Os Meus Amores, ele se encaixa, ele tem um relativo destaque em Portugal, onde ele nasceu, no realismo. Então, as obras dele são consideradas realistas e ele próprio disse que esses escritos, esses contos, a quem ele destina a várias pessoas, é um flagrante das histórias, dos momentos, das fazendas, da área rural, da área do campo em que ele vivia e que ele muito observou. Então é um flagrante da vida transmontana campesina que ele disse e que ele aborda de uma forma muito assim eloquente, muito bacana de se ler, uma forma muito gostosa e que a gente percebe no nosso dia a dia, mesmo no território brasileiro, numa criação brasileirense, a gente vê muitos aspectos confidenciais ou muitos aspectos igualitários entre essa vida e que ele relata aqui, muitos relatos bacanas, como também a criação do povo brasileiro. Especificamente hoje nós vamos ver o conto Para a Escola. E ele, aqui nesses contos, a partir de baladas, como eu já tinha dito em Maricas, ele acabou não destinando a ninguém. Em outros contos ele tinha destinado a algumas pessoas que possivelmente eram especiais. E nessa história Para a Escola, em que Trindade Coelho escreveu, é muito gostosa de ler porque com certeza todo leitor vai se identificar com a primeira ida à escola. E nessa história nós temos três personagens principais. Primeiro é o Josézinho, que é um aluno. Segundo é a Helena, que é uma cuidadora de Josézinho. E também nós temos o professor, que aqui é tido como um baixinho, gordinho, da cabeça raspada. E ele é um professor muito exigente, que gosta mesmo de ensinar, que está ali, não está de brincadeira não. Ele foi para a escola, foi para ensinar e foi para que os alunos mesmo aprendessem todas as matérias. E Josézinho, quando chega numa capela onde eram realizadas missas, ali era a escola, onde ele teria que aprender o ABCDF, como diz a Helena. E ele, de uma forma tão meiga, de uma forma como ele nunca tinha ido antes a uma escola, ele ficou muito temeroso, ele ficou com aquele anseio no coração, com medo de deixar a Helena, a única pessoa ali que ele conhecia. E quando a Helena deu as costas para poder tentar ir embora, para deixá-lo ali, para ele poder aprender a estudar, aprender a ler, ele choraminga, ele começa a chorar bastante, porque ele não queria ficar ali sem a Helena. E a Helena era a única pessoa a quem ele conhecia. E nós sabemos que crianças, quando vão para a escola, muitas vezes elas choram, porque ali elas não conhecem ninguém. E também existe uma separação entre quem leva e entre o aluno que está ficando. Então, para eles vão ficar ali na escola para sempre, como se a mãe ou se a ama, ou se quem levasse estivesse indo embora para sempre, que nunca mais iria voltar. Existe essa sensação de abandono na cabecinha das crianças. E Josézinho, foi isso que aconteceu com ele também. Não foi diferente. Ele era uma criança e ficou muito receoso de Helena ir embora e de ficar lá, e de ficar na escola. Ele ficou mais temeroso ainda, com mais vergonha, porque quando ele chegou na escola, os seus coleguinhas, que em breve seriam seus colegas de classe, começaram a abusar dele, Haviam outros coleguinhas lá que ele já conhecia, porque ele citou o nome deles. Contudo, por ele ser novo, por ser o primeiro dia dele, acabou fazendo algumas chacotas com ele, e ele ficou assim com vergonha, ficou com o pé atrás de entrar na sala, de querer conversar com seus colegas. E nisso a Helena, ela se agacha e começa a conversar com ele, uma conversa muito franca, muito gostosa de se ler, que é o que realmente todas as pessoas que levam crianças deveriam fazer, ter esse contato visual, não falar de baixo para cima, mas falar de olho a olho com uma criança. E isso passou muita segurança para o Josézinho, a ponto dele concordar com a Helena em ficar
ainda que receoso. E a Helena disse, né, o convencendo, né, o persuadindo que ele iria aprender a ler, que ele aprenderia a escrever, que ali haveria outras possibilidades para ele nessa escola. Com este ensino haveria outras possibilidades, outros caminhos para ele que os pais, que a família, que a própria Helena, infelizmente, não tiveram. Nisso ele ficou muito, né, entusiasmado e quis realmente ficar. Contudo, sempre com o pé atrás, porque ele não queria deixar a Helena. O futuro professor de Josézinho, ele sempre estimulava os seus alunos, né, a querer um futuro maior, a querer um futuro melhor que os seus pais puderam ter e que a realidade que os pais deram a esses alunos. E nisso, o professor disse a seguinte questão para Helena, que também estava com dor no coração ao deixar Josézinho ali na escola, sendo que ele não conhecia muitas pessoas, então seria uma nova realidade, um novo desafio para essa criança. Então ele vai falar desse jeito com a Helena. Puxar o gosto, senhor Helena, puxar o gosto é que isto é. Nem todos os mestres o fazem, todos o deviam fazer. O pequeno, assim, até já vai estudar com mais gosto, digo-lhe eu. Ou seja, então Josézinho entrando ali, ele iria incitar mesmo Josézinho a querer batalhar pela sua vida, a querer estudar, ter gosto pela leitura, pelos estudos, que ele acha que isso, como de fato pode colocar essa pessoa da roça, essa pessoa que não tinha um futuro ou que o futuro poderia ser muito limitado, colocar ele a ter muitas visões e estudar e batalhar pelo seu futuro e ter uma certa profissão para que tenha uma melhor vida. E essa querida Helena, que eu acho que todas as crianças que vão para a escola em seu primeiro dia gostariam de ter uma Helena dessa com elas, é muito doce, é uma mulher muito simpática, é uma mulher que aspira à feminilidade, esse lado. Ela foi muito compassiva com Josézinho, entendendo seus sentimentos, conversando com ele sempre. E até esse professor aqui, que seria o professor de Josézinho, ele acaba se emocionando também com a Helena, porque José e também Helena estavam bastante emocionados por ter que se separarem ali nesse momento, porque ela faria os deveres de casa, né? Ela iria para sua vida de doméstica e José iria para os seus estudos. Ela sabia que ela iria, né, voltar de novo ou que seus pais iriam buscar José. Contudo, existe esse rompimento, essa saudade que vai existir. É como se tirasse ali mesmo essa criança de Helena e Helena de Josézinho. E com isso, até mesmo o professor se emocionou bastante com esse adeus que ambos estavam dando, e vai dizer assim o livro: mesmo com a mão. E ela devia sorrir por entre lágrimas, porque foi também por entre lágrimas que o bom e velho se sorriu dizendo adeus. E o que é mais interessante no final, no desfecho dessa história toda, é que Josézinho, pelo que eu entendi, ele recitou essa história na sua formatura. Então, quando ele se formou, estava lá no bacharelado, na sua graduação, ele lê essa história e dá a entender que essa força que a Helena deu de ter levado ele, de ter conversado com ele a importância da escola, dos estudos, de ter tido esse contato olho a olho, um abraço, lágrimas ali, ter o encorajado, é que fez com que eles prosseguissem nos estudos. E quando ele chegou lá na sua graduação, na sua formação, ele estava extremamente agradecido, porque foi isso que a Helena fez que o deu coragem, que o deu força para poder prosseguir. Então foi um ato de muita doçura dessa Helena, de ter conversado com ele, de ter não somente ter levado ele e deixado ele lá na escola, mas o levou, conversou com ele, foi muito doce com ele, foi muito compassiva, entendeu os sentimentos daquela criança. Então ele foi extremamente assim agradecido por ela ter levado ele, por ela ter feito esse gesto de carinho, de cuidado, de amor. No final de tudo, ele vai dizer o seguinte, no fim desse conto: Helena, minha boa amiga,
Acabo de chegar ao fim da viagem que principiei nesse dia. Não volto mais à escola. Venho hoje restituir-te, querida amiga, aquele beijo, docíssimo beijo aquele, que tu então me deste, e afinal não fui prior, ora vê. Mas, ainda bem, se o fosse, acho que parecia mal beijar-te, minha boa e santa amiga, pois ainda bem que não foi prior, ainda bem, não é verdade, Helena? Em Coimbra, no dia do meu ato de formatura. Então, assim, é lindo esse livro, esse conto especificamente. Eu achei que ele me tocou bastante, principalmente porque perto da minha casa tem uma creche. Então, quando as aulas começavam, né, eu via as mães com bebezinhos pequenininhos, assim, levando pra creche, levando pra escola, e os bebês chorando, as crianças chorando. E eu pensei assim, meu Deus, mas que dó que dá, entende? Porque elas, né, os pais têm que trabalhar. Então as crianças ficam na creche e dá uma certa angústia também, né? Como é que essa criança vai ficar na escola? O que ela tá aprendendo? E assim, eu super entendi Josézinho, porque esse é um sentimento que também, quando eu ficava na escola, eu sentia, né, um sentimento de saudade de casa, de saudade dos meus. Então eu entendo ele também, super honrei a atitude de Helena, de ter conversado com ele, de ter falado para ele a importância da escola. Não da escola especificamente, mas também dos estudos, do saber, de correr atrás daquilo que se quer, daquilo que é lícito, que é honrado, que é moral. Então, pessoal, eu recomendo para vocês esse livro. Eu acho, como eu já disse para vocês a respeito desse livro, especificamente Os Meus Amores, de Trindade Coelho, é muito interessante. É um livro que realmente, como ele disse, é um flagrante da vida transmontana. Então, muitas das coisas que constam aqui nesse livro, às vezes você vai se pegar dizendo, nossa, isso também, né? Alguns correlatos no meu bairro, na minha cidade, no meu país. Então, eu recomendo ele para vocês, porque tem muito a ver, assim, com a história do povo brasileiro também. Eu acho bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. O meu e-mail é vlogsdanai@2021.com.br. Se você quiser enviar uma sugestão, alguma dúvida, eu estou à disposição. Deixe seu like, seu comentário, eu vou ficar muito feliz. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz da sua inscrição. Até o próximo vídeo.